aqueles cuja fé é como a de uma criança. Mateus 18, 4. Naquela mesma hora os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aqueles que têm seus próprios pensamentos diante de Deus são pessoas más. Pelo contrário, aqueles que simplesmente confiam em Deus e o seguem pela fé são pessoas de fé. É próprio do homem mau tentar seguir a Deus com pensamentos e não com o coração. Deus abomina qualquer um que o adora com o pensamento e não com o coração. Quando estamos diante de Deus, o que realmente somos capazes de fazer? Somos capazes de fazer o que é certo e controlar a nós mesmos? Não, nós não controlamos nem a nós mesmos. Há uma canção na Coreia que diz: eu recebi um cartão de crédito, mesmo eu não sabendo nem cuidar de mim mesmo. Dessa forma, nós não temos nada do que é certo diante de Deus, nem nossos pensamentos nem nossa vontade. Diante de Deus, nossa vontade é errada, nossos pensamentos são errados e não temos nada do que é certo. Na passagem bíblica de hoje, o Senhor está nos falando sobre uma criança. Quando os discípulos perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Isso significa que no reino dos céus aquele que for como uma criança será o maior de todos. E que também essas pessoas que são como criança é que vão entrar no céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aqueles que são humildes como uma criança podem entrar no céu e que para Deus eles são os maiores. Quando olhamos para nós mesmos perante Deus, a única coisa que Ele aprova é a fé como a de uma criança que há em nosso coração, e nada mais. Incluindo os nossos pensamentos, nossos atos e tudo o que diz respeito à nossa própria vontade, nós não temos nada que mereça a sua aprovação. A única coisa que nós podemos apresentar a Deus é o nosso espírito igual ao de uma criança. O que estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que quando o Senhor nos diz: e eu o salvei, então nós simplesmente cremos nele como uma criança e lhe dizemos: e sim, Senhor. Você realmente me salvou. Eu creio em você. Diante de Deus, não temos mais nada o que apresentar, somente nossa fé que é inocente, frágil e fraca como a de uma criança. O próprio Senhor disse que a fé igual à de uma criança é a maior de todas. Queridos irmãos, quando vivemos nossa vida e olhamos para trás, examinamos a nós mesmos e vemos que não temos nada para oferecer a Deus. Tudo o que temos a oferecer são somente falhas. Nós todos temos defeitos e nossos pensamentos não são corretos também, mas mesmo assim, se há alguma coisa que podemos oferecer a Deus é a nossa fé igual à de uma criança. Ter uma fé como a de uma criança significa que cremos que o Senhor já apagou todos os pecados do nosso coração. Isso significa que nós cremos de todo o coração no que o Senhor fez por nós e que também cremos que a vontade de Deus se cumprirá. Sem termos a fé como a de uma criança em tudo o que o Senhor fez por nós, nós não temos nada a apresentar ao Senhor. Exceto pela nossa fé, não temos nada o que oferecer a Deus. Por isso é que todos nós somos imperfeitos. O Senhor me salvou. Ele apagou todos os meus pecados com seu batismo, levou-os na cruz, morreu nela, ressuscitou dos mortos e agora está assentado à direita do trono de Deus. Nós cremos que o Senhor apagou assim todos os nossos pecados. Não temos nada além dessa fé como a de uma criança. Se essa fé como a de uma criança fosse tirada de nós, o que nos restaria?
Nos restaria somente nossa própria autossuficiência? Para nós que somos pessoas de fé, o Senhor deu uma fé pequena como uma semente de mostarda, e essa fé é a mesma fé como a de uma criança, que crê inocentemente no que o Senhor já fez e realizou. Não temos nada além dessa fé. Na verdade, essa fé é o que importa para as pessoas de Deus. Deus nos deu essa fé igual à de uma criança. Através do Senhor nós recebemos de Deus a fé igual à de uma criança. Agora, para nós, não há nada além dessa fé. Nós não podemos fazer nada para alcançarmos a salvação, a única coisa que podemos fazer é crer que nosso Senhor nos salvou de todos os nossos pecados. Na passagem bíblica de hoje, os discípulos estavam perguntando ao Senhor: para você, quem é o maior de todos no reino de Deus? Então o Senhor chamou uma criança, colocou-a em frente aos discípulos e disse a eles: no reino dos céus, quem for humilde como uma criança é o maior de todos. Quem realmente é o maior diante de Deus? Aqueles que são humildes, conhecem a si mesmos e assim como uma criança, e simplesmente aceitam e creem no que o Senhor fez por eles, esses são os maiores no reino dos céus. Em outras palavras, aqueles que são realmente grandes no reino dos céus são os que creem na palavra de Deus de coração, isto é, aqueles que creem exatamente no que o Senhor disse são os maiores diante de Deus. Alguém que não é como criança diante de Deus, mas ao invés disso gaba-se de si mesmo como o general Naamã, esse não é um grande homem. Um homem que é tão forte que pode girar uma clava de ferro pesando 100 kg não é um grande homem, mas no reino dos céus, grande é alguém que é como uma criança. Amados irmãos, há algo que podemos fazer para Deus? A não ser que o Senhor nos ajude, o que podemos fazer realmente? Nós poderíamos servir ao Senhor com nossos bens materiais se Ele mesmo não nos tivesse dado em primeiro lugar? Se o Senhor não nos desse força para fazermos nossas tarefas, como poderíamos servi-lo com nossos corpos? E se o Senhor não nos desse sabedoria, conhecimento e capacidade mental, como poderíamos pensar, aprender ou ter algo? Como podemos ter alguma capacidade se o Senhor não nos der primeiro? Qualquer que seja a nossa habilidade, nós só a temos porque nosso Senhor nola concedeu. Nós somos meramente como crianças diante de Deus. Eu estou convencido de que todos os que receberam a remissão de seus pecados são como crianças. Por isso eu confio no Senhor. Quando é que nosso coração está mais fiel e sossegado? É quando nós percebemos que tanto nossas imperfeições quanto nosso coração volta a ser como o de uma criança, dizendo assim ao Senhor: Senhor, por favor me ajude. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu peço que você faça todas essas coisas por mim. Quando nosso espírito se humilha assim, nós podemos orar ao Senhor e a fé se fortalece e renasce em nós e nos faz crer que Deus realmente ouve nossas orações. E então o Senhor trabalha em nossas vidas. Tudo isso é possível quando nosso coração se torna como o de uma criança. Queridos irmãos, o que é possível fazer sem o Senhor? Para Deus nós somos grandes por nós mesmos ao invés de sermos frágeis como uma criança? Isso não é verdade, é? Todos nós somos mesmo como uma criança. Tudo o que fazemos o fazemos somente porque o Senhor nos permite fazer e porque o Senhor nos salvou é que somos capazes de crer nele como uma criança e de nascermos de novo. Não é assim que acontece? É claro que é. O que nós realmente temos além disso? Nós não temos nada. Quando nós analisamos o homem, nós vemos que ultimamente o que pode ser salvo é o coração como o de uma criança, isto é, nada vale mais a pena do que a simples aceitação desse fato e a fé na palavra de Deus. Sem isso, não temos nada que possa ser salvo. Contudo, há muitas pessoas que não creem nisso. Mesmo quando o Senhor disse: quem for como uma criança será o maior no reino dos céus, esse mundo está tão cheio de pessoas como Golias que aqueles que são como uma criança são muitos poucos.
Embora aqueles que são como crianças sejam os maiores nessa terra, vemos que há muito mais pessoas que não são como eles. E quanto a você? Você tem um coração de criança? Você crê que o Senhor o salvou dos seus pecados e em tudo que ele fez para o libertar deles? Se você realmente crê nisso, então você é como uma criança. Você está chateado por eu dizer que você é como uma criança? Ou você prefere que eu diga que você é como um adulto? Ou um homem jovem? Eu acho que não. Pois é pelo fato de você ser como uma criança que você pode crer e aceitar a Jesus. Contudo, há muitas pessoas nesse mundo que não têm um espírito igual ao de uma criança. Você não precisa se sentir ofendido pelo fato de sermos como criança. De fato, muitas pessoas não conseguem crer no Evangelho da água e do Espírito justamente porque seu espírito não é como o de uma criança. Após pensarem consigo mesmas, essas pessoas concluem que esse Evangelho da água e do Espírito não é lógico e o rejeitam dizendo: e se nós não temos pecado, então devemos nos tornar santos. Já que o Senhor nos salvou, nós devemos nos tornar santos. Mas o Senhor realmente nos deu bênçãos espirituais dos céus e nos fez seus filhos somente dessa forma? A salvação é alcançada somente dessa maneira? Há muitos nesse mundo que estão longe de ter seu espírito como o de uma criança. No entanto, quando olho para mim mesmo e quando olho para cada um de nossos santos, estou pronto a acreditar que todos nós somos como criança. O simples fato de crermos no que o Senhor fez por nós significa que já somos como criança para Ele. Aqueles que querem ser muito espertos nunca crerão nesse Evangelho, pois não são inocentes como uma criança. Essas pessoas ficam alegres somente quando podem fazer o que querem com a palavra de Deus, acrescentando algo, tirando algo, ou aumentando outro tanto. Essas pessoas não creem na palavra de Deus assim como ela é. Por isso o Senhor nos aconselha a termos fé como a de uma criança. Amados irmãos, eu peço a vocês que creiam que somos como uma criança. Você e eu somos nada mais do que crianças aos olhos de Deus. Se nós somos mesmo como criança, então cremos que o Senhor apagou todos os nossos pecados e acreditamos de todo o coração em tudo que o Senhor fez por nós. Se esse é o nosso caso, então podemos pedir qualquer coisa ao Senhor. Nós podemos pedir por sua ajuda. Somente aqueles cujo espírito é como o de uma criança é que podem orar a Deus, pedir por sua ajuda e viver realmente com seu auxílio. Eu o aconselho a entender que você é como uma criança. A não ser que seja como uma criança, você não poderá obter a ajuda do Senhor. O que o Senhor disse? Ele disse: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. Marcos 11:23 e 24. O que o Senhor está nos dizendo nessa passagem? Ele está nos dizendo que quando pedimos a Deus a fé como a de uma criança, o Senhor trabalha em nossa vida simplesmente porque cremos e confiamos nele. Nós todos devemos compreender que na Bíblia Deus fala frequentemente sobre a fé como a de uma criança e ele também deixa claro que esse tipo de fé é a maior de todas. Assim, como está a sua e a minha fé? Você realmente tem a fé como a de uma criança e vive por essa fé? O Senhor já nos deu a fé como a de uma criança. Apesar disso, nós geralmente rejeitamos essa fé, dizendo para nós mesmos: que tipo de fé é essa? Nós a deixamos escapar e a negligenciamos para buscarmos algum tipo maior de fé. Mas não podemos achar nenhuma outra mesmo quando ainda procuremos. Não interessa o quanto pensemos, não há nada que podemos apresentar para Deus. Você tem algo para apresentar ao Senhor? Você tem uma grande fé para apresentar a Deus? Como podemos apresentar uma grande fé se nenhum de nós a possui? Nós não temos nada para oferecer a Deus. Em vez disso,
nós cremos no Senhor como a fé igual à de uma criança e é por essa fé que nós recebemos a remissão de nossos pecados. Nós também oramos ao Senhor e pedimos por sua ajuda com essa fé e vemos a obra e o auxílio de Deus em nossas vidas por crermos com o espírito de criança. Resumindo, a obra da fé somente é possível quando nosso espírito é como o de uma criança. Meus amados irmãos, a fé não é algo que cresce automaticamente quando começa. Alguns de vocês podem até pensar, já faz 10 anos desde que eu recebi a remissão de meus pecados, então a minha fé deveria ser melhor do que a sua que recebeu a remissão dos seus pecados somente um ano atrás. Mas só porque você tem levado uma vida de fé por muitos anos após nascer de novo, não significa que você deveria ter se tornado um grande homem de fé automaticamente. Independente de quanto tempo faz que você foi salvo, você precisa entender que a fé de todos começa do estado espiritual de uma criança. A verdadeira fé é somente crer que o Senhor me salvou e então segui-lo. A fé começa quando você diz: não posso fazer nada por mim mesmo. Ajude-me, Senhor. Eu creio em você. É do estado de uma criança que a fé começa. Não queira começar a ter fé do ponto mais alto. Em vez disso, comece a crer que o Senhor te salvou. É pela fé na salvação que mais fé brotará em você, encorajando-o a pedir a Deus por outras coisas. A fé não se origina de outro modo. A fé que nos permite pedir a ajuda de Deus e receber sua resposta não nasce com a aparência de uma grande fé, mas como a fé igual à de uma criança. Vocês creem nisso, amados irmãos? É daqui que a fé começa. Sendo assim, o que nós podemos fazer? Nós tentamos começar nossa vida de fé de um ponto mais alto. Nós achamos tudo muito difícil ou até impossível porque nós tentamos começar a crer na palavra de Deus de um patamar muito alto. Quando seguimos ao Senhor e pedimos a Ele algo, não podemos duvidar. Se nós orarmos a Ele com o coração duvidoso, até mesmo algo que estava indo bem pode não acabar da mesma forma. Se, por outro lado, nós orarmos com o espírito de uma criança, então nós podemos pedir a Deus com fé e o que pedirmos Ele responderá. Essa fé é tremendamente ousada. Quando nós começamos a confiar em Deus com o espírito como de uma pequenina criança, o que quer que pedirmos em oração com fé, Ele responderá. Quando nós cremos que Deus certamente nos responderá e pedirmos a Ele essa fé, dizendo: Senhor, isso é tão importante que você não pode deixar passar. Eu tenho certeza que você me responderá. Queridos irmãos, temos que levar nossa vida de fé com o espírito igual ao de uma criança. De onde nós podemos encontrar fé suficiente para orar a Deus? Quando nos tornamos com o espírito igual ao de uma criança é que nosso coração também pode caminhar com fé. Uma grande fé não começa grande, mas ela brota quando nosso estado espiritual se torna como o de uma pequena criança. Não devemos nunca permitir que nosso coração seja enganado por não conhecermos a nós mesmos. Ao invés disso, nós devemos reconhecer que o Senhor nos salvou, aceitar essa salvação em nosso coração de bom grado e começar nossa caminhada de fé crendo em sua perfeita salvação. Se nós não começarmos desse ponto mas começarmos a pensar: eu sou um homem de grande fé, então tropeçaremos seguidamente. É o meu sincero desejo e oração que todos vocês tenham corações simples. Não pense de si mesmo que você tem uma grande fé. Pelo contrário, eu admoesto você a começar sua vida de fé do estado de uma criança. Eu peço que você se humilhe. Quando você voltar ao estágio de um coração de criança, seu coração ficará em paz e você então se tornará destemido e corajoso para viver uma vida justa. Se alguma vez você disser: eu não tenho fé, estou sem fé, você não tem fé porque seu coração é altivo. Porque você acha que tem uma grande fé, a sua fé está no fim. Estou sendo repetitivo aqui, mas a fé começa por se crer na palavra de Deus como uma criança, pela mesma fé que nos salvou.
Se você disser, eu não tenho fé, isso significa que seu coração é muito arrogante. Quando realmente cremos que o Evangelho da água e do Espírito nos salvou e que já recebemos a remissão de nossos pecados, como é possível nós não termos fé? O Senhor nos salvou de nossos pecados. Nós cremos nisso com nosso coração. Portanto, isso significa que nossa fé já começou. E é então que oramos a Deus e pedimos por sua ajuda. Quando oramos a Deus pedindo por nossas necessidades, Ele já não respondeu esses pedidos quando nos salvou. Se nós temos fé que fomos salvos através do Evangelho da água e do Espírito, então estamos mais que capacitados a obter a ajuda do Senhor. Quando nós recebemos a remissão de nossos pecados através da nossa fé que é como a de uma criança, podemos também crer que quando pedirmos a Deus algo, Ele certamente nos responderá. Essa fé brotará em nós. Todas essas coisas virão se nós começarmos com a fé que nos salvou. Se você está tentando começar com uma grande fé, isso não é nada mais do que o reflexo de sua arrogância. Eu peço que você admita o fato de que é somente uma criança. Você não deve se comparar aos outros dizendo, alguns dos irmãos e irmãs têm a fé maior do que a minha. Toda a verdadeira fé começa por crer no Evangelho da água e do Espírito e receber a remissão de pecados. Amados irmãos, eu creio em Deus. Mas de onde realmente essa fé em Deus começou? Minha fé começou do simples fato de crer que o Senhor me salvou dos meus pecados. É daí que a minha fé começou. Minha fé não começou de nenhum outro lugar a não ser da fé da salvação, de crer que o Senhor me salvou e que alcancei minha salvação. E é porque o Senhor me salvou que eu posso crer nele. Então eu oro a Deus, e Senhor, eu creio em você. Eu creio que já que você me salvou, você irá responder a todos os meus pedidos e fazer tudo o que eu pedir a você. Então, Senhor, responda a minha oração e me dê tudo aquilo que pedi. Faça tudo isso por mim. Por que eu tenho que orar assim? Eu posso orar assim porque eu sou como uma criança. Nós continuamos pedindo a Deus para nos dar mais e mais, mas confiamos tudo a Deus para que Ele cuide disso para nós. Não, nós não confiamos nada a Deus, mas oramos a Ele o tempo todo justamente porque cremos de todo o coração que Ele nos salvou e nos ama. E é por isso que essas orações são atendidas. E é por conta da nossa fé que o Senhor diz que nós somos os maiores no reino dos céus. Queridos irmãos, nós somos um grande povo para Deus, não somos? Nós realmente somos um grande povo. Isso está certo. Já que todos nós temos fé igual à de uma criança, nós somos os maiores no reino dos céus. Assim, quando as pessoas ouvem o que nós cremos e pregamos, muitas delas nos ignoram, dizendo: "E meu Deus, vocês não sabem nem as regras básicas, vocês não sabem o quanto sua fé é infantil." Mas é porque essas pessoas não conhecem o mistério dos céus. Nós falamos sobre nossa salvação o tempo todo porque o que Deus fez por nós é mais importante que tudo. Mas os outros não têm um espírito de criança e ainda tentam ter uma grande fé e mostrar grandes maravilhas. E mesmo assim, esse povo pode fazer alguma coisa? Não, eles não podem fazer coisa alguma. Eu peço que vocês nunca esqueçam que se alguém for salvo, então ele é infalível como uma criança. Eu aconselho a todos vocês a começarem sua fé com o coração igual ao de uma criança. E vocês também devem lembrar o que Jesus disse: "E se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." Agora todos vocês devem compreender que a fé como a de criança é crer no que o Senhor fez por vocês com um coração inocente. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não crer no Senhor como uma criança e crer também no que o Senhor fez por ele, dizendo: "E Senhor, você fez todas essas coisas para me salvar." Sim, eu creio em você. Queridos irmãos,
Vocês creem com um coração puro como o de uma criança que o Senhor apagou todos os seus e os meus pecados também só para nos salvar? Amados irmãos, nenhuma outra fé além dessa é grande. Essa é a mesma fé que nos capacita a receber as bênçãos espirituais dos céus. Essa é a mesma fé que nos dá o direito de entrarmos no reino dos céus. Não há como essa fé ser pequena. Crer como uma criança e dizer a Ele: "E Senhor, você levou os meus pecados. Eu creio em você." Ter essa fé é o que torna possível para nós recebermos todas as bênçãos dos céus. Essa não é uma fé comum. Ela é extremamente grande. Não há fé maior do que essa. Há alguma outra fé que é maior do que essa? Não há outra fé no mundo maior do que essa fé que crê que Jesus nos salvou dos nossos pecados ao levá-los em seu batismo e sofreu nossa condenação com sua morte na cruz. Essa não é somente uma crença que podemos ignorar. Há por acaso alguém entre nós que pensa na fé e em seu relacionamento com Deus deixando de lado essa fé, não crendo de todo o coração que o Senhor apagou todos os seus pecados? Queridos irmãos, não deixem essa fé de lado. Crer em seu coração que o Senhor o salvou é a maior fé de todas. Eu peço a todos os salvos para manterem a fé e tomá-la como o fundamento de sua vida de fé. Agora que foram salvos, não joguem fora essa fé e virem as costas para ela. Creiam que todas as bênçãos começam por essa fé no Evangelho da salvação. Não negligenciem essa fé, porque é através dela que vocês receberão e desfrutarão de todas as bênçãos mencionadas acima. Amados irmãos, eu creio em Deus. Minha fé em Deus começou quando criei que o Senhor apagou todos os meus pecados. Minha fé em toda a obra de Deus, em seu poder e em suas promessas para o meu presente e para o meu futuro nasce da crença de que o Senhor me salvou. Porque eu creio nisso, Ele trabalhará em mim pelo resto da minha vida. Mas se o Senhor não tivesse me salvado, eu não poderia crer em sua obra. Como eu poderia crer nele? Em que fundamentos eu creria? Seria impossível. Crer sem ter base alguma é crer somente em um ato humano. Contudo, o que está claro, é que o Senhor apagou todos os meus pecados. Eu creio nisso invariavelmente como uma criança, e também creio em toda a obra de Deus. Por isso eu clamo a Deus com fé e assim vivo minha vida de fé. Você é como eu também? A fé começa com persistência. A Bíblia nos mostra um exemplo dessa fé. Alguém tinha uma visita, mas ele não tinha nada o que oferecer para ela. Então ele foi à casa de um amigo e bateu à sua porta. Já era tarde da noite. Seu amigo não gostou muito dele ter batido à sua porta tão tarde da noite, mas quando ele ouviu o seu pedido: "Eu tenho uma visita em casa e você pode me dar algo para oferecer a ela", ele deu ao seu amigo o que queria, pois não podia ignorar um pedido tão insistente mesmo sentindo muita preguiça para levantar da cama. O Senhor disse: "E digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo de que ele necessitar." Lucas 11h08. Jesus disse: "Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem?" Mateus 7h11. Queridos irmãos, é assim que a verdadeira fé começa. Indubitavelmente você crê que o Senhor o salvou e que você se tornou um filho de Deus? O seu coração simplesmente crê que o Senhor o salvou? Se absolutamente você crê nisso, então sua fé é uma fé tremenda e essa fé o fez filho de Deus cujas petições são atendidas por Ele. Aquele que crê que Jesus Cristo o salvou já começou sua vida de fé. Ele é agora alguém que vive pela fé. Vocês creem nisso, queridos irmãos? Eu aconselho a vocês nunca se esquecerem que Deus nos salvou e nunca esquecerem essa fé que nos salvou também.
Enriqueçam sua vida dessa fé. Não a joguem fora na tentativa de encontrar uma outra fé. Em vez disso, creia que sua vida de fé começa com uma simples fé igual à de uma criança, por isso agradeça e louve ao Senhor por dar a você e a mim essa fé.